Olá, confreiras e confrades e apaixonados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje recebemos uma das maiores jornalistas de vinhos do Brasil, que traduz esse universo com leveza, profundidade e credibilidade. Ela é Suzana Barelli, colunista do Estadão, presença na CBN, também já atuou no Neofeed, Guia dos Vinhos, com passagens marcantes por menu, prazeres da mesa. A Suzana está sempre nos grandes eventos do vinho no Brasil e no mundo. E para os amigos do vinho, eu costumo chamar ela de a Hebe Camargo do vinho, pela simpatia, respeito e o espaço que ela conquistou. E todo domingo ela compartilha nas suas redes sociais as notícias de tudo que rolou durante a semana no mundo do vinho. Suzana, que alegria ter você aqui com a gente. Fábio, eu que agradeço, faz um tempinho que a gente está tentando marcar, que bom que agora deu certo. Então, primeiro agradeço a oportunidade de falar, eu gosto muito de falar de vinho, é uma coisa que eu descobri recentemente não, o jornalista a gente está acostumado a entrevistar, fazer perguntas, né? A gente tá sempre do lado de lá das câmeras. E, de repente, eu me vi tendo que falar de vinho por diversas razões, e eu descobri que eu adoro fazer isso, de comunicar o vinho, porque eu acho que o vinho, tem gente que põe como uma bebida mais elitista, eu não acho que seja isso, eu acho que tem vinhos para todas as ocasiões. Por exemplo, eu estou aqui na taça com espumante brasileiro, que é uma bebida tranquila, uma bebida que pode ser do dia a dia, vamos dizer assim, e queria agradecer, é a primeira vez que eu escuto alguém me comparar com a Hebe Camargo. A Hebe Camargo nossa, ela foi, né, mas uma super comunicadora, não de vinho, mas de vários temas, assim, e ser comparada por ela, para mim, é uma honra, porque significa que alguma coisa de comunicação do vinho eu estou fazendo legal, de um jeito legal. Na saúde, santeia aí. E, Suzana, você acompanha o vinho brasileiro há décadas, né? Vinho é cultura, história e também questionamento. Por exemplo, lá no Turisagro que a gente se encontrou, você trouxe reflexões importantes sobre poda invertida, os desafios do Brasil, dos vinhos brasileiros. Vamos começar no primeiro bloco, a gente vai falar sobre vinho. Depois a gente fala sobre gastronomia, depois a gente fala sobre turismo e depois a gente fala sobre a economia da cidade, um tema em cada bloco. Então, esse panorama que é o que você conhece tão bem, que é o vinho. Primeiro, então, vamos lá. Qual foi, na sua experiência, a gente se conhece já desde mais ou menos o ano 2000 e pouco, a maior transformação do vinho brasileiro que você presenciou? Vamos olhar para trás, assim, trazer o tema um pouquinho do vinho brasileiro, depois a gente entra no vinho do mundo. Como era e como está agora? Nossa, é uma revolução, né? Eu lembro, assim, a minha primeira viagem de vinho, eu lembro que eu entrei no mundo do vinho. Minha primeira viagem de vinho foi para a região de Champagne, e eu brinco que quem começou conhecendo vinhedo de Champagne tinha que ficar nesse mercado mesmo. E a segunda viagem que eu fiz foi exatamente para a Serra Gaúcha, para entender um pouco. Foi no comecinho do ano 2000, e para entender, eu já estava começando, dava os primeiros passos de escrever de vinho, e queria entender um pouco o que estava acontecendo. Na época eu trabalhava para o Valor Econômico, que é um jornal hoje de grande circulação, um jornal de economia, e tentar entender o vinho brasileiro. E a gente está gravando essa conversa, e amanhã eu volto para a Serra Gaúcha. Então, estou falando de uma viagem que eu fiz no ano 2000, talvez 2001, mas acho que foi 2000, e agora uma que eu vou fazer em 2025. São 25 anos aí viajando e acompanhando o que está acontecendo com o vinho. E é isso, é uma revolução. Eu lembro nessa época, assim, tinha uma ou outra vinícola que você falava, nossa, esse vinho é gostoso, não tinha esse conhecimento todo do espumante. Falar de vinho brasileiro era só falar do Rio Grande do Sul. A gente se reviu recentemente num evento Espírito Santo do Pinhal, ou seja, falando de vinhos de qualidade de São Paulo, que 20 anos atrás, 25 anos, era impensável. Então, assim, tem essa revolução no mercado, no vinho brasileiro. Tem uma revolução dos produtores de elaborarem vinhos melhores, de não terem, por exemplo, quando eu comecei, você falava em podar, em poda verde, em reduzir rendimento para ganhar qualidade. Isso era um palavrão ali no Sul, era algo, imagina se eu vou fazer isso, imagina se eu vou reduzir a quantidade de agrotóxico para ter um vinho mais puro, imagina várias coisas assim, que eram verdadeiros tabus, e hoje são práticas corriqueiras. Então, você tem uma revolução, principalmente no campo, na viticultura. Você me falar, já resolvemos tudo? Não, a gente ainda não chegou no nosso melhor, mas a gente está caminhando,
em direção a elaborar vinhos cada vez melhores. Então, você tem a revolução no campo, as vinícolas ficaram melhores no sentido de o enólogo saber, eu tenho esse tanque assim, esse tanque vou usar para isso, eu vou fazer experiência, eu prefiro inox quando eu quero um vinho com essa proposta, eu quero um tanque de concreto quando a proposta é outra, quando a minha uva me diz uma outra coisa, eu quero vinificar em madeira. Tem muita coisa acontecendo também nas vinícolas, e de novo, tem aprendizado aí, que ainda precisa ser feito, mas tem muita coisa que já foi aprendido e que o vinho está melhor. E tem o consumidor também, que o consumidor brasileiro ele era muito arredio aos vinhos brasileiros, ele não consumia vinho brasileiro, hoje em dia ele consome, e se a gente pensar assim, o Covid foi muito importante para isso, se tem alguma coisa boa dessa quarentena toda, é nesse sentido que o brasileiro começou a comprar vinho, e aí ele não tinha que exibir o vinho que ele estava bebendo, ele ia consumir na casa dele, não precisava ficar com vergonha do rótulo e tudo mais, e ele acabou chegando ao vinho brasileiro, provando e gostando. Então ele percebeu que aquele vinho de antigamente não era esse vinho que você encontra mais. Então a gente tem essa, né, em 25 anos eu consigo ver muito claro esse crescimento do vinho brasileiro e o que me deixa muito feliz. E eu abri essa entrevista falando, eu estou com espumante brasileiro na taça, eu gosto muito de espumante e acho que o Brasil está se consolidando, assim, tem um papel muito importante na elaboração de espumante. Todo espumante brasileiro é bom? Não. Assim como nem todo vinho de Bordeaux é bom. Mas tem vários espumantes com muita qualidade na taça e com propostas, assim, se tem um espumante mais, assim, para uma balada, mais para um dia a dia, você tem espumante que vai acompanhar uma refeição, você tem espumante para você ficar curtindo, para você abrir um livro. Então, assim, você tem essa diversidade que é muito legal. Vamos fracionar agora um pouco essa sua resposta que foi incrível, porque mostrou todo o panorama realmente da transformação. Em relação à poda invertida, vamos pegar esse exemplo da Mantiqueira, porque você colocou alguns temas aí que eu quero entrar um pouquinho em cima. Quais são os riscos? A gente tem vários produtores, investidores que estão aqui criando vinícolas. A gente viu ali no Espírito Santo Pinhal, são 81 vinícolas, novos projetos que estão para acontecer agora, né? Algumas estão só na vinha e algumas vinícolas já produzindo, né? Umas 30 ou 40 vinícolas produzindo. Mas são 80 empresários produzindo uvas. Vamos falar um pouquinho dos riscos e das oportunidades, principalmente relacionado à poda inversa? Bom, primeiro, eu não sei o quanto a pessoa que está nos ouvindo sabe o que é poda invertida. Poda invertida é uma técnica relativamente nova na viticultura. Foi criada, é uma grande sacada do Murilo Regina, que na época ele era um técnico profissional da Ipamig. E o que ele fez? Ele percebeu que no inverno, no sudeste, no centro-oeste, você tem uma amplitude térmica maior e você não tem chuvas. Isso é tudo que o produtor de vinho quer. Ele quer que quando a uva está crescendo na vinha, primeiro ele quer que tenha uma amplitude térmica grande, que é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Então, manhãs bem frias, aí esquenta durante o dia e à noite esfria de novo. Isso faz com que a uva não apenas mature devagar, mas ela mature de uma forma ganhando mais aromas, maior complexidade. E não quer chuva na época da colheita, porque você põe chuva, molha o solo, a videira absorve essa água e a uva fica menos concentrada. Ele percebeu que tinha isso no inverno, nessas regiões do Brasil, e pôs a cabeça para funcionar de um jeito que a videira desse frutos no inverno e não no verão, no verão indo para o outono. Por isso que é a poda invertida. O que tem? Primeiro, assim, a técnica é uma super sacada do Murilo. O Murilo merece todos os brindes para isso. Mas, assim, você está mudando o ciclo nacional de uma planta, o ciclo natural de uma planta. Então, o que você tem de risco? Primeiro, hoje em dia, assim, os primeiros vinhedos são do final dos anos 90, começo dos 2000. A gente tem 25 anos. Será que essas vinhas elas vão envelhecer com qualidade? A gente vai ter vinhas velhas de poda invertida? É uma resposta que isso só o tempo vai dar. Pode ser que sim, pode ser que não, porque ela está sofrendo uma poda a mais, certo? O que você faz para ele produzir no inverno é uma questão de poda, de mexer com irrigação e de aplicar um produto para que a uva produza nesse horário, nessa época do ano. Então, assim, primeiro, você tem um desconhecimento, e aí ninguém tem bola de cristal para saber,
para onde vai essa videira? Será que vai ser uma videira que vai dar frutos muito complexos? Ou será que é uma videira que daqui a pouco vai ficar frágil e muito suscetível a doenças? E aí, economicamente, pode não ser viável? São interrogações que se tem. Hoje em dia, o que se percebe é que isso é um risco cada vez menor, porque as videiras estão envelhecendo e continuando sendo produtivas, mas isso ainda não se sabe. A outra questão, a irrigação, que você tem uma questão do mundo do vinho, né, consome muita água, e você tem toda a questão hídrica, que é um tema mundial quando a gente fala em mudança climática e tudo mais, e principalmente para você, vamos dizer, enganar a videira e fazer, ela vai começar a produzir para dar fruto no verão. Aí você poda, você não deixa ela produzir, você faz ela hibernar, depois você dá um hormônio para ela acordar, que é o tal de Dormex. O Dormex é um produto químico que é usado em outras culturas, mas ainda não se sabe exatamente quais são os riscos disso para a uva. Todo mundo que a gente conversa fala, não, eu tenho pesquisas, já tenho estudos que mostram que não é um problema e que o Dormex não fica na fruta depois de um tempo, então assim, não tem risco para a saúde humana. Só que a gente vê no mundo uma tendência cada vez maior, uma preocupação de uma produção mais sustentável, mais orgânica, e é sempre um produto a mais, um produto sintético que você está colocando no vinhedo. Então, assim, são questões que podem ser um risco. Hoje em dia a gente tem muita interrogação, o que está tudo certo, porque a ciência se faz assim, né? Se a gente não dá a cara para bater e não vai atrás, como é que a gente vai ter a resposta? Né? Então, eu acho que o Brasil está no caminho correto, mas tem que acompanhar esses fatores. Você tem esse risco. A outra questão é assim, a gente se reencontrou nesse evento que você falou, que eu fui dar uma palestra. A Amanda me chamou para dar uma palestra discutindo o setor, falando da poda invertida e tudo mais. Eu fiquei surpresa, porque eu sei que tem muitos produtores fazendo, né, investindo, tem muitos projetos, mas eu não achava que fossem tantos, eu sabia que eram muitos. Então, assim, a gente vê no mundo, quando a gente fala de economia, uma tendência das pessoas beberem menos. O mundo tem uma redução de consumo de vinho. No Brasil, não. No Brasil e nos países do Novo Mundo ainda cresce o consumo. Mas quando a gente pensa França, Itália, Espanha, o consumo está reduzindo. Então, assim, a gente está entrando, são novos produtores entrando no mercado, e um mercado que a gente não sabe até onde ele vai continuar crescendo. Pode ser que ele continue crescendo, torço por isso, mas pode ser que não. Então, são novos players para disputar esse mercado, e a gente tem que fazer esse mercado crescer. E aí, o que eu acho, quando a gente fala não de risco, mas de oportunidade, que eu acho que a gente vai conversar mais para frente, é que uma das formas de vender, de comercializar esse vinho é no enoturismo, e essa viticultura de poda invertida por uma questão climática, por exemplo, o Rio Grande do Sul não consegue fazer, a Amazônia também não consegue fazer. Então, assim, são vinhos que vão nascer aqui no Sudeste, talvez um pouco da região Sul, no Paraná, Centro-Oeste, uma coisinha no Nordeste, que é mais perto de onde está o maior mercado consumidor. E fazer turismo na área do vinho é muito legal. E aqui, por exemplo, em São Paulo, 2 horas e pouco, eu estou numa vinícola, posso passar um dia super gostoso provando vinho, com cenário de natureza, de planta, que é super legal. Então, também tem essa coisa de estar perto do mercado consumidor e saber como conquistar esse mercado consumidor. É muito legal você falar isso, porque eu me recordo, quando eu trabalhava na Expand, o Carlos Lucas, enólogo português, que já me deu a oportunidade de entrevistar ele. Aliás, um abraço para o Carlos Lucas, que já te recebeu também lá em Portugal. Foi considerado o maior enólogo de Portugal em 2008, rei do Dão. E ele estava na Dão Sul na época, no início dos anos 2000, quando começou aquele projeto no Vale de São Francisco. E era muito legal que eu, como gerente comercial da Expand, eu levava clientes para visitar a vinícola. E tinha uma esquina lá que era muito bacana, que você tinha assim, aqui é a primavera, aqui o verão, aqui o outono e aqui o inverno. E já naquela época, um trabalho muito grande com o serviço do vinho nos restaurantes, os sommeliers, já buscando cada vez as melhores cartas e falando também do preconceito, né, contra o vinho brasileiro, não apenas dos consumidores, mas dos próprios profissionais, de terem vinhos brasileiros nas suas cartas. Então, a dupla poda já veio lá desde aquela época, e o Murilo andou muito próximo do Carlos Lucas em 2002, 2003, nesses projetos.
Você acha que o Brasil, então, consegue produzir vinhos de guarda com consistência reconhecida nessa metodologia? Eu acho que ainda é cedo para dizer. Algumas coisas que eu provei eu gostei muito, mas assim, é cedo para dizer. E só uma coisa, quando a gente pensa nesse vinho do Nordeste, nessa esquina que era. Acho que ainda existe, ainda deve existir as 4 estações do ano. Ali não é exatamente pod invertido, ele usa esse mesmo princípio, mas ele, por exemplo, aqui no Sudeste, Centro-Oeste, a gente faz. A videira ela tem uma safra só, né? Você inverte para dar safra no inverno. Ali o que acontece é assim, você vai podando e você faz de um ciclo do jeito assim, que a videira descansa um pouco e volte a produzir. Então ela produz, ela consegue dar 2 safras até 2 safras e meio por ano. Aí já é mais complexo ainda, porque a videira não é que ela está produzindo uma vez só ao ano e a gente tem que ver qual vai ser a longevidade, como é que vai ser a resistência, como vai ser a qualidade dessa planta. Ali ela, assim, ela termina de produzir e já volta a produzir. Então, é uma outra proposta na elaboração de vinhos, e eu acho que está tudo certo. Eu acho que tem caminhos para a enologia, para diversas maneiras de elaborar vinho, e que é o que a gente está descobrindo. Agora, eu acho que o que eu vejo, quando eu comparo os primeiros vinhos que eu provei de poda invertida com agora, você vê, por exemplo, eu até estou com um vinho do Murilo aqui para provar que eu não tive tempo, que a proposta é exatamente essa, ver o vinho de uma das primeiras safras, ver como é que esse vinho evoluiu. Por enquanto, do que eu tenho acompanhado, o vinho está evoluindo, está ganhando complexidade, e esses vinhos, em geral, eles são mais concentrados, e com o tempo as coisas vão se arredondando dentro da garrafa, e vai ficando mais... o vinho vai ficando mais interessante. Isso tudo está acontecendo, mas ainda falta tempo histórico para a gente ter certeza que é o que vai acontecer. Tudo indica que sim, mas que esses vinhos vão evoluir bem. Mas ainda, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar disso. E eu sempre gosto de citar, tem uma frase da baronesa Filippine de Rothschild, que por muito tempo foi quem geriu o Mouton Rothschild, que é um vinho clássico de Bordeaux, e ela fala assim, fazer vinho é fácil, o problema são os primeiros 200 anos, e a gente ainda está nesses, nem está nos, né, nem 100 anos, a gente ainda está nos 20 e poucos anos, então ainda tem muito para a gente ir aprendendo, e o aprender tem muito tentativa e erro, não, eu pus esse vinho nessa barrica, ele ficou concentrado demais, tenho que pôr outro tipo de barrica, tenho muita coisa aí vai acontecer nesses primeiros 200 anos, vamos dizer assim. E bacana você reforçar a importância de como nós, comunicadores, que estamos nessa vida ativa já há alguns anos, podemos auxiliar na percepção das pessoas em relação a esse trabalho, esse estudo, que é um trabalho sério, que já vem acontecendo há muitos anos. Por causa desse preconceito que eu comentei, não apenas do consumidor, como também dos próprios profissionais. O meu pai, por exemplo, fazia vinho em Caldas, trabalhava ali numa vila da cidadezinha de Caldas, chamava Bocaina, com folha de figo, pisa nos lagares de cimento, nada tradicional, bem rústico mesmo, que era o vinho seco, vinho suave de garrafão. No dia 5, acho que eu estou agendado, acho que no dia 5 de setembro, eu vou entrevistar a Liz Cereja, que eu tive o privilégio de trabalhar com ela também no início da minha carreira. Quando eu saí da Ambev e fui para o Mundo Vinho, fui para Morandê. E a gente trabalhou juntos. Ela era sommelier e eu trabalhava na área comercial. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que você falou, dos orgânicos, dos biodinâmicos e dos vinhos naturais. Isso é uma tendência real ou é um marketing passageiro? Eu acho que é tendência. Tem marketing também, tem muito marketing. O que acontece, e para a sorte dos produtores de vinho, vamos dizer assim, o consumidor ele não se questiona, para ele vinho, só uva, é só uva, ele não se questiona o que pode ter dentro da garrafa, ou como é que você faz, ao contrário, sei lá, de uma alface, de um vegetal, que ele sabe que tem que cuidar da terra, que tem que adubar e tudo mais. No vinho, ele associa muito o vinho à uva. Ainda são poucos os consumidores que sabem a quantidade de produtos enológicos que você pode colocar dentro de um vinho. Então, por exemplo, desde uma sangria simples que você pode fazer se aquele ano choveu demais, mas assim, se o vinho tem pouco tanino, você tem um tanino, como se fosse uma prateleira de supermercado, um supermercado enológico, vamos dizer assim, você tem acidez para corrigir falta de acidez.
você tem tanino, você tem vários produtos enológicos que você pode colocar quando o seu vinho não tem. Não tem assim como você, para fermentar, o que é fermentar? Uma levedura, uma bactéria que vai transformar a uva em vinho e liberar gás carbônico. Essa levedura, ela existe no vinhedo, tanto que os vinhos antigamente eles só eram feitos assim, porque até não se sabia, antes de Pasteur, você não sabia por que a uva virava vinho, não sabia que transformação química acontecia ali. Então, assim, você tem hoje leveduras que são leveduras assim, que são neutras, você compra vamos dizer assim, nessa prateleira enológica, você tem leveduras que são neutras, e você tem leveduras, por exemplo, no Sauvignon Blanc, você quer que tenha uma nota de maracujá mais evidente, então você põe uma levedura que vai garantir essa nota de maracujá. Então, assim, você tem tudo isso que você pode colocar na elaboração do vinho e também no vinhedo. Você pode pôr um agrotóxico, você pode não pôr o agrotóxico, tem várias maneiras de você deixar aquela terra boa para a videira. Então, assim, o que tem acontecido? O consumidor sabe pouco disso, ele pensa pouco quando ele está pensando em vinho sobre isso, só que se coloca muita coisa. E nem tudo é saudável, né? E eu acho assim, o caminho é o consumidor saber mais e querer o vinho dele de uma maneira mais orgânica. De novo, comparando com os outros produtos que a gente consome, o vinho tem essa sorte, vamos dizer assim, com muitas aspas, que muito consumidor não acha que o vinho pode ter uma série de agroquímicos ali dentro. Então, esse ponto. E o que tem, assim, os consumidores que sabem, ou a indústria que sabe, você tem mercados. Eu acredito muito no poder da economia. Independente de eu gostar ou não gostar, as forças econômicas são muito importantes em qualquer atividade, inclusive no vinho. E você tem, por exemplo, o Alentejo, ele tem um estudo muito importante, ele tem um projeto de sustentabilidade muito grande. E com esse projeto de sustentabilidade, ele consegue mostrar, por exemplo, a Dinamarca, ela vai comprar um vinho português. Ela paga, sei lá, $3 para um vinho, 3 euros para um vinho tradicional, convencional, só que ela paga $6, 6 euros por um vinho que é sustentável, que é orgânico, que é biodinâmico. Então, assim, também vai ter cada vez mais o interesse do produtor de elaborar um vinho, né, que seja sustentável, que seja orgânico, que seja biodinâmico, porque ele vai ganhar mais por isso. Tudo bem, a produção é um pouco mais cara, mas você também tem uma força econômica e daqui a pouco vai ter mercado que só vai aceitar esse tipo de vinho. Então, assim, mais do que uma tendência do consumidor, tem uma tendência dos mercados de procurarem esse tipo de vinho. Né? E do consumidor, a Lisa é uma pessoa super importante. Quando ela começou na Turebas, era uma feirinha apertadinha dentro do restaurante dela. Hoje é uma coisa super grande, super importante, acontece na Bienal, e que pega muito essa tendência, né? Eu acho que lá atrás a gente podia até pensar, moda? Talvez. Mas hoje em dia não, a gente já sabe que não é moda, é uma tendência mesmo, e é uma tendência crescendo, assim, já é mais que uma tendência, já é uma realidade isso, e que tende a crescer. Nós estamos falando do Brasil, um país colonizado há 500 e poucos anos. E quando a gente vai falar do mundo do vinho, a gente está falando, né, de milhares de anos. Existe uma busca hoje por vinhos mais delicados. A gente conversou sobre isso, inclusive, menos madeira, mais fruta, que é um caminho sem volta. Aqui na região, por exemplo, tem muitas vinícolas centenárias, né? São vinícolas de famílias, né, que vieram com a colonização com a uva vitis americana. Por quê? Lembrar que a gente aprendeu lá nos cursos, né, da BS, eu fiz o curso da BS, os paralelos 30, 50 no hemisfério sul, no hemisfério norte, onde as estações do ano são mais bem definidas, tal. Esse trabalho que é feito por um país tropical, o Brasil é tido como tudo que se planta dá. Aqui tudo que se planta dá. Então, a água realmente ela interfere muito, né? Não a questão só da água, mas do solo, tal. Como que a gente pode mostrar também, não apenas para os produtores e os possíveis empresários que querem investir no mundo do vinho, mas para o próprio consumidor, que sempre tem uma cultura que quanto mais álcool, vinho de 14, 14,5%, 15%, e quanto mais madeira, melhor o vinho. Essa resposta é uma resposta de $1 milhão, mas eu posso traçar caminhos aí, eu tenho palpites, direções para onde a gente pode ir. A primeira coisa é que ele tem a oportunidade de provar. E um pouco mais, fazer um exercício de provar prestando atenção.
Hoje em dia, por exemplo, você tem uma garrafa, em geral, esses vinhos mais concentrados, eles têm uma garrafa mais pesada. E aí você está numa refeição, você consome, mas nem sempre você termina a garrafa. Aí quando você pega um vinho que não tem tanto álcool, você acaba terminando a garrafa. É uma bebida que te dá mais prazer. Mas para isso, o consumidor tem que provar e provar querendo entender um pouco, porque às vezes ele nem vai perceber que ele não acabou a garrafa. Então, vai passar desapercebido. Agora, o que tem, assim, esses vinhos. Aqui tem muito vinho muito concentrado que são bons, né? O álcool, ontem assim foi muito interessante. Eu estava num evento de um produtor que chama Numante, é um dos vinhos espanhóis bem conceituados da região de Toro, e o vinho tem 15% de álcool. Aí você fala, nossa, Suzana, eu falei, o vinho tem 15% de álcool. Né? Eu quero que a bebida seja equilibrada. E o Toras, quando a gente pensa em região quente, a região quente, por mais que você queira, você tem técnicas de colher um pouco antes, você tem jeito de, né, jeito que você administra o vinhedo, de manejo de vinhedo, que você deixa que a folha proteja o cacho, para o cacho não amadurecer tanto. Você tem técnicas para que o vinho tenha menos álcool, mas assim, mesmo tendo menos álcool, ele não, um vinho que normalmente dá 15, você não vai conseguir fazer um vinho de 11 com essa uva, né? Mesmo com todo o manejo necessário. Então, eu acho mais importante a gente pensar assim, vinhos equilibrados. Se o vinho, no caso desse vinho de ontem, esse foi um vinho que me deu enorme prazer, mas 15% de álcool. Então, você tem que ter essa questão, mas você tem que ter, por outro lado, sabendo que o consumidor, e nem só o consumidor, os enólogos preferem fazer vinhos que não seja essa concentração toda, porque essa concentração muitas vezes o que é? É a uva sobremadura, o vinho deixa de ser prazeroso, porque ele é meio over, sabe? Muita madeira, aí você está tomando um vinho que parece que você está com um chocolate na boca, você está com uma baunilha, você não sente a pureza da fruta. Então, é isso que a gente tem que. Essa tendência é muito nisso. São vinhos mais elegantes, tem como consequência o teor alcoólico, e aí depois eu falo mais de álcool, mas tem uma procura, assim, primeiro de conseguir fazer vinhos equilibrados. Né? E aí tem, por outro lado, você tem essa tendência do consumidor estar preocupado com o consumo de álcool. E então também você tem uma pressão do lado do consumidor para você fazer vinhos menos alcoólicos. Mas o importante, de novo, assim, é você conseguir fazer vinhos equilibrados. Se ele tiver menos álcool e a região permitir que ele tenha menos álcool, eu acho ótimo. Agora, de novo, um vinho de Toro com 10 graus, ele não vai existir, ele vai ser um vinho totalmente desbalanceado. Então, prefiro ter um vinho balanceado, mas eu prefiro ter um vinho que não seja sobremaduro. Sobremaduro é quando a gente põe o vinho na boca, o cheiro, o vinho, né, os aromas dele vão para aquela fruta muito madura, às vezes passa, às vezes até passada de tão madura que foi. Você não precisa de um vinho assim. Um vinho com uma fruta mais fresca, ele é muito mais interessante para você apreciar por aromas e para harmonizar com comida e para quem quer uma vida saudável. E é um vinho que vai ter menos álcool do que essa bomba de álcool que tem alguns vinhos. Você deu dicas valiosíssimas para os produtores locais aqui, principalmente aqui na região da Poda Invertida. O que eles podem fazer para cair no gosto dos sommeliers dos grandes centros, porque realmente a gente saber o que o mercado pede facilita toda a trajetória, né? Quando a gente tem um objetivo principal bem definido, a gente consegue caminhar na direção com muito mais tranquilidade. Eu vi na tua rede social que você esteve num evento, não sei se foi na semana passada, na semana retrasada, com o seu José Alberto Zucardi. Eu tive o privilégio de viajar o Brasil todo com ele por avião. A gente fez uma semana de wine dinners em várias capitais do Brasil e ele é um cara muito querido, né? E eu sempre conversei com ele sobre isso, sobre o mercado do Brasil. Mas eu quero, você que está na ativa aí, não apenas com ele, mas também com outros produtores, constantemente, e essa é outra dica valiosa de 1 milhão para esses investidores aqui no Brasil, hein? Como que os produtores internacionais, nessa relação antiga que a gente já está falando de Antinori, Battaziolo, a Conchitoro, as grandes vinícolas, como que esses produtores internacionais olham para o mercado brasileiro? Então, primeiro, o nosso Zucardi é um querido. Até quero falar uma coisa sobre brancos, que foi o que ele veio fazer aqui. Primeiro, assim, o produtor e o importador, eles olham o Brasil, eu acho muito louco, assim, porque eles olham o mapa do Brasil, olham o tamanho que o Brasil ocupa na América do Sul,
ou na América Latina, e eles falam, não, essa população, ele tem esse tanto de território, ele tem esse tanto de população, e o consumo per capita de vinho é ao redor de 2 litros. Então, eu com certeza vou vender no Brasil e vou me dar muito bem vender no Brasil, porque o Brasil vai descobrir que meu vinho é muito bom e vai consumir meu vinho. Isso não é tão verdade, né? Primeiro porque assim, a gente não tem o hábito do vinho, né? A gente bem sabe que as classes mais populares consomem principalmente cachaça e cerveja, né? E as classes mais altas até tem bastante uísque, tem vinho, mas assim, não é assim, eu querer vender que eu vendi, né? E o Brasil tem uma coisa assim, a gente é muito grande, então a distribuição no país é muito grande, é muito complexa, não é? Eu quero, porque eu quero, eu vou ter, meu vinho vai estar vendido em Belém, né? Eu lembro uma vez que eu fui para Manaus, na Amazônia, eu fiquei num hotel super gostoso, tinha um rótulo de vinho brasileiro. Eu falava, gente, o produtor brasileiro tem que investir nessa região, mas ele tem, mas é fácil investir? Não é fácil. Né? Como é que você leva um vinho para lá? Como é que se armazena? Se tem a questão de temperatura, se tem várias questões assim, não é tão fácil assim. Mas o produtor de fora, o importador, ele olha o Brasil como um negócio que tem que acontecer. Que tem que acontecer. E, por outro lado, assim, a gente tem uma carga tributária que, comparado com os outros países, é mais alto. Então, o vinho aqui, ele também é mais caro. Né? Ele é mais caro do que você comprar na origem, do que você... É muito comum, cada um que viaja fala assim, pergunto para quem nos está assistindo, quem já teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional e não falou, eu vou trabalhar com vinho, porque esse vinho que eu pago 100 no Brasil, eu compro por $3 aqui em Nova York, sei lá, $6 em Nova York. Ele fala, não, $6, né, 6 vezes 6, 36, esse vinho tinha que estar custando R$36 no Brasil e custa mais de 100, às vezes custa quase 300. Só que não é... Se fosse simples, né? Não é simples o mercado. Você tem uma série de taxas, você tem toda essa questão de distribuição. Então, eles olham e eles depois não entendem por que o vinho deles não acontece aqui. E eu gosto, quando a gente está falando de país que traz vinhos para o Brasil, eu gosto muito, eu acho que Portugal, tanto que Portugal vem crescendo, quando a gente olha, Portugal vem crescendo ano a ano, e quando a gente olha o ranking de quem mais coloca vinho no Brasil, o Chile lidera com quase metade do mercado. Em segundo lugar, está sem Portugal e Argentina brigando pela vice-liderança. E eu gosto da maneira de Portugal atuar no Brasil, porque eu acho que Portugal percebeu que o brasileiro precisa provar o vinho. Então, assim, a gente vê pesquisas, assim, a importância de você compra o vinho que você prova, que você gosta, ou que um amigo próximo te indicou. E Portugal faz isso na prova muito bem. Então, você tem eventos de vinho português pelo Brasil inteiro. É muito mais comum você ter um evento de vinho português do que, por exemplo, um evento de vinho francês, de vinho italiano. Então, assim, ele está te dando sempre a oportunidade de provar o vinho, e aí você prova e fala, nossa, gostei. Aí, quando você encontra essa garrafa, você já compra sem medo, você já provou, fala, nossa, já gostei desse vinho, quero provar. Então, assim, eu tenho essa questão dele ver o Brasil como um mercado super potencial, sem conseguir perceber as dificuldades do mercado, as peculiaridades do mercado, e o brasileiro é um consumidor que precisa provar, não o mundo todo não é assim, mas o perfil do brasileiro, ele, não sei se é porque ele tem medo de comprar uma garrafa de vinho, se o vinho assusta, se a gente, muito tempo atrás, comunicava o vinho como uma coisa mais elitista, mais sofisticada, o fato é que muito consumidor não se sente tranquilo para comprar o vinho, e aí quando ele prova e gosta, aí ele compra. Então, essa oportunidade de provar, eu acho que é o caminho, e aí tem diversas formas de como a pessoa vai provar, mas é preciso investir no mercado. Eu me recordo de um querido amigo, Stefano Zanier, irmão de Ana Rita Zanier, que onde nós trabalhamos juntos na Expand, e tive o privilégio também de dividir com ele uma responsabilidade lá em Salvador, quando eu morava lá em Salvador. Ele era diretor e depois ele foi para a Decanter também. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para o Michael, gerente nacional da Decanter, que me presenteou com essa taça aqui. Hoje eu estou fazendo essa homenagem a ele. E trabalhei também com o Rogério, que hoje é o representante da Decanter lá em Salvador. E me lembro muito de fazer treinamentos em Morro de São Paulo. Eu já tive no Acre também. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu tinha que pegar barco, né, para você atravessar e até chegar ao local. E quando eu cheguei lá para dar os treinamentos, eram os caiçaras lá, né? O pessoal estava tudo de bermuda,
e chinelo, camiseta regata, boné, mas eram as pessoas que iam atender os gringos que vão lá passear, então tem que fazer um serviço adequado. Então é muito bacana a gente mostrar o quanto realmente que a gente é um continente, não é um país apenas, a gente é um continente, mas que a gente tem muita oportunidade. E você tocou aí como que o brasileiro realmente quer aprender e ele precisa, mas a gente não pode elitizar. Então a primeira pergunta: qual vinho brasileiro te surpreendeu recentemente, de tudo isso que você vem provando, que já está no dia a dia para se colocar nas cartas? E eu quero que você fale também sobre o Guia dos Vinhos, que você tem esse trabalho incrível que você faz. Bom, eu quero antes só falar uma coisa, você citou já algumas vezes Expand, eu não sei o quanto a pessoa que está assistindo, mas o mundo do vinho deve muito ao Otávio Piva de Albuquerque, que foi o cara que fez a Expand hoje é uma importadora que não existe mais, mas que ele tinha esse pioneirismo que eu acho que foi muito importante, assim, poucas importadoras vai mandar o diretor comercial dela para o Acre, como aconteceu com você, para vender vinho, porque provavelmente tem um hotel legal, que tem um público interessante e vai sacar que você precisa treinar o vendedor para atender esse público. O Otávio tinha isso e ele, né, acho que ele deixou boas sementes no mundo do vinho. Eu não gosto de falar muito de nomes, eu brinco, assim, tem um vinho brasileiro que eu gosto muito, que eu não vou falar o nome, e uma das pessoas da equipe é uma vinícola familiar, e é uma pessoa que eu gosto bastante, a gente é amigo e tudo mais. E cada vez que eu elogiava o vinho, escrevia um texto falando desse vinho X, dessa vinícola, o preço subia R$5. Mas... Aí teve um dia que eu falei, eu não falo mais, porque eu falo se reajusta. Não dá para elogiar, assim, eu quero que você mantenha o preço, até porque uma das coisas é a qualidade, preço-qualidade, é importante e tal. Mas o que me surpreende, assim, tem espumantes muito interessantes e são espumantes que me surpreendem. E aí os melhores espumantes são ali no sul mesmo, na região da Serra Gaúcha. Eu acho que tem espumantes ali que têm me surpreendido muito, estão sempre me surpreendendo, né? Isso eu acho interessante. Os vinhos da poda invertida é uma coisa que eu estou prestando muita atenção. Tem muito concurso de vinho por aí e eu não confio em todos os concursos de vinho. Eu acho que tem concursos e concursos, assim como tem carros e carros, como tem celulares e celulares. E você tem concursos que eu não me sinto confortável em seguir as notas desse concurso. Eu não entendo muito quais são as regras, eu não sei quem são as pessoas que julgaram, e tudo mais. Mas tem um concurso que eu confio muito, que é o concurso da Decanter. A Decanter é uma revista inglesa, e eles fazem todo ano uma avaliação enorme, tem inclusive brasileiros como jurados, e os resultados da Decanter, os vinhos brasileiros, são poucos vinhos, quando a gente ainda mais compara com Chile e Argentina, são pouquíssimos vinhos brasileiros que têm medalha ali. Mas os que têm medalha, salvo exceção, eles são todos de poda invertida. E são os vinhos de poda invertida, em geral, os vinhos mais simples, eles não são, porque na poda invertida muitos vinhos são muito concentrados, né? Ainda tem essa questão de entender até quando a uva matura, quando a uva está pronta para colher, às vezes deixa mais tempo na videira do que deveria. Tem muita coisa ainda de vinho com uvas, assim, no seu primeiro, segundo ano, que são uvas que ainda precisam de tempo, assim, você precisa de safra após safra para o vinho ganhar uma complexidade. Então, assim, tem vários vinhos de poda invertida que ainda tem que dar o seu devido tempo, mas são vinhos que têm me chamado a atenção e que a Decanter tem pontuado alto, o que significa que não é só a gente no Brasil que está prestando atenção nesse tipo de vinho, mas que está chamando a atenção aí, sabe? E você começa a perceber, vem produtor estrangeiro aqui, e o cara sempre você conta um pouco de poda invertida, ele quer conhecer, ele dá um jeito de fazer uma viagem, sabe? Quer entender o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que eu presto muita atenção e tenho gostado do que eu provo, e tenho gostado, por enquanto, muito mais dos tintos do que dos brancos. Isso não quer dizer que eu não vá gostar dos brancos. Isso quer dizer que, na porcentagem, os tintos de poda invertida me interessam mais do que os brancos.
Falando do Guia dos Vinhos, a gente está fazendo agora, depois até posso mandar uma foto, quando editar essa entrevista, você pode colocar. Eu estou na 3ª edição desse guia aqui, que fica sempre aqui na minha estante, chama Guia dos Vinhos, direitinho, ó. Essa é a 2ª edição do Guia dos Vinhos, aqui é a 1ª edição, tá vendo? As capas até são parecidas, mas uma tem mais taças do que a outra. E a gente está fazendo a 3ª edição, a gente já tem mais uma rodada de degustação. E o que é esse Guia dos Vinhos? Somos 4 pessoas, todos jornalistas, todos gostam de vinho, todos ou trabalham ou já trabalharam com vinho, e somos, né? Se a gente olhar pelo nome. Aí tem eu, aí tem o Marcel Milha. O Marcel Milha é o autor da ideia desse guia, o Beto Gerosa e o Ricardo César. E o que a gente faz? A gente sabe que o consumidor, o preço é muito importante na hora dele comprar o vinho. Então, a gente degusta vinhos por faixa de preço. Sempre às cegas, tem uma sommelier que é a Sheila, que faz o serviço de vinho para a gente. E aí, o que a gente tem na taça? Aí, se a taça 1, sei lá, eu sei a região e o país, então, sei lá, um Randecuyo da Argentina, e que ele custa ou até 100, ou de 101 a 200, ou de 201 a 300. Se ele custou 301, ele não entra no guia, né? A gente é bem preocupado com o preço, e aí a gente pontua as cegas, dá a nota, e aí a gente descreve o vinho, e é muito interessante, aqui vai ser difícil ver, mas eles têm aqui descritos, e tem um negocinho que eu gosto bastante, assim, tem um QR Code que ajuda o consumidor aonde ele vai encontrar esse vinho, e tem a nota, tem a descrição do vinho, tem a ocasião de consumo, a principal característica. É um serviço para o consumidor focado em preço. E aqui a gente tem, antes de cada categoria, por exemplo, tintos até 100, brancos até 100, a gente tem o nosso top 10, que são os 10 vinhos em cada tinto, branco, rosé, espumante, cada categoria, que tiveram as melhores notas. Então, por exemplo, nessa edição, eu estou provando tintos até R$100, que está escrito aqui. Então, assim, em primeiro lugar, com 93 pontos, é o Quinta dos Rocks, Dão Tinto, Quinta do Correio 2020. É um vinho que custava exatamente R$100, e em julho do ano passado foi quando a gente fez o guia. E aí, então, você consegue, mas você tem, por exemplo, em terceiro lugar, com 92 pontos, você tem um Henrique Foster, Cabernet Sauvignon 2021, que custava, em julho do ano passado, R$59. Então, assim, o preço aqui é uma informação muito importante para o consumidor decidir o que ele quer fazer. É um guia que a gente faz, a gente deve lançar agora em outubro, a 3ª edição, e que está disponível também, a gente tem uma parceria com o Estadão, então se você entrar no paladar do Estadão, você vê o guia, é aberto para todo mundo, ou você digitar Guia dos Vinhos na internet, você acha, ou você pode comprar, a gente vende pela Amazon, né? E a gente se define como o GPS do vinho bom e acessível. Porque a ideia é isso, é ser um guia para o consumidor ir atrás de vinho, e o que entra aqui, a gente convida uma série de vinícolas e importadores para participar, e a gente prova só vinho que está disponível no mercado brasileiro. Se o vinho não está no mercado brasileiro, não adianta mandar, a gente não degusta, porque a ideia é assim, é ser um serviço para o consumidor precisa conseguir comprar o vinho. Que bacana! Tá vendo, meus queridos amigos confreiras e confrades? Que privilégio ouvir da Suzana esse raio-x tão honesto sobre a identidade e o futuro do nosso vinho. E você aí, acredita que o Brasil tem de fato vinhos com potencial de guarda e reconhecimento mundial? Comenta aqui a sua visão e vamos construir juntas essa narrativa do vinho brasileiro e projetar o Brasil para o mundo inteiro. E se estamos falando de vinho, a Trebbiano não pode ficar de fora. É uma loja especializada com atendimento personalizado e rótulos de várias regiões do mundo, inclusive dos nossos vizinhos aqui da Mantiqueira. Fica na Avenida João Pinheiro, 784, aqui na cidade de Poços de Caldas. Trebbiano, a loja de vinhos que te inspira e o atendimento que te conquista. A gente volta já no próximo bloco, gastronomia, porque vinho e comida caminham lado a lado, hein? Não sai daí não. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos,
pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos. Suzana, vinho e cozinha se completam. Você dirigiu a Menu, esteve à frente da Prazeres da Mesa, conviveu com grandes chefes e acompanhou a evolução da gastronomia no Brasil. Eu quero ouvir de você como que essa conexão entre a cozinha e o vinho se transformou nos últimos anos. Primeira pergunta que eu quero te fazer, da sua transição que você comentou no bloco anterior, do jornalismo econômico para a gastronomia. Isso mudou? Como que você enxergava e como você enxerga o vinho hoje? Sim, nossa, mudou total, assim, mudou. Primeiro, assim, eu fui repórter de economia, né, por muito tempo, e fui muito feliz como repórter de economia. E meu pai veio do mundo sindical, então, primeiro, assim, como repórter de economia, era mundo sindical, e na minha casa a cachaça era corriqueira, assim. Eu gosto muito de beber cachaça, gosto bastante, mas bebo muito pouco atualmente, porque não dá tempo, né? Eu acabo preferindo um vinho do que uma cachaça. Então, assim, primeiro teve o meu aprendizado no mundo do vinho, de entender que raios é isso. Eu era aquela que achava que vinho não era para mim, que vinho era uma coisa mais elitista, que vinho tinha todos esses preconceitos, mas por sorte eu comecei a escrever de vinho, comecei a gostar, e fui estudando e a minha carreira acabou sendo construída em frente do vinho. E para mim, o que foi muito interessante é que quando eu comecei a migrar da economia para o vinho, tinha tido plano real, tinha aberto a economia. Então, assim, eu acompanhei a chegada de vários ingredientes que antes não entravam no Brasil. Então, você também vai acompanhando o movimento dos chefes, dos cozinheiros, de como aprender a lidar com esses ingredientes, primeiro com os ingredientes importados, depois teve uma tendência, que não é tendência, já é fato, de valorizar os ingredientes brasileiros, né? Né? Por que a gente tem essa riqueza, né, de ingredientes dos mais de qualidade? Acompanhei todo esse trabalho dos chefes de irem atrás de um ingrediente aí tudo, assim, desde uma pesca mais sustentável, uma pesca que tem um peixe que não vai ser aquele peixe, né, com gosto de ração, até um boi com uma cultura diferente. Tem, por exemplo, agora tem muita coisa com porco. Tem um seminário que qualquer hora eu vou fazer, que é de um cara que chama Rafa Bocaina, que ele fala porco do rabo ao focinho, que é como você aproveita tudo e como é que você tem porcos de qualidade. Então, assim, e que vire uma matéria-prima de qualidade. Então, assim, eu acompanhei tudo isso, e sempre foi muito, assim, quando eu comecei a dar os passos de migrar da economia para o vinho, eu não conseguia, nem que eu quisesse, o mercado de vinho era muito pequeno, eu não conseguia trabalhar só com vinho. Hoje, sei lá, 90% do meu tempo, até mais, é com vinho, mas nessa minha migração, eu escrevi muita coisa de gastronomia, o que me ensinou muito, porque eu fui em várias fazendas, fui em vários plantios, tive a oportunidade de conversar com chefes, de estar na cozinha, entendendo como é que eles estão reaprendendo a lidar com o ingrediente, e ao mesmo tempo, o que eu pude perceber, acompanhar esse crescimento da gastronomia, e aí não é só a alta gastronomia, você tem uma valorização da cultura brasileira e com produções simples, não precisa ser essa coisa requintada da alta gastronomia, e ao mesmo tempo o vinho andou muito junto para mim. Então você vê o crescimento dos dois, e eu sou daquela pessoa super convencida da importância da harmonização. Quando você casa vinho e comida, é sempre situações de consumo muito agradáveis. Eu particularmente, eu sou uma pessoa assim, que se eu estou indo num restaurante ou se eu vou cozinhar alguma coisa, eu penso primeiro o vinho que eu quero beber para decidir que comida que eu vou querer preparar. Mas eu sei que eu sou uma exceção. Em geral, as pessoas funcionam ao contrário. Escolhem um prato e aí pensam em que vinho vai combinar.
Isso, e quando você consegue essa harmonização, dá muito certo. E quando você não consegue, não é também um grande problema. Assim, você está perdendo uma oportunidade de uma harmonização legal, mas muitas vezes a comida brilha por si só e o vinho tem que ser um acompanhante. E às vezes o vinho brilha por si só e a comida pode ser um acompanhante ali em segundo plano. Então eu sempre falo que, bem, a harmonização é legal, mas se não tem harmonização, também tudo bem. Mas o crescimento da gastronomia, de novo, não falando só da alta gastronomia, mas falando do saber o preparo, sabe, de valorizar os ingredientes locais, de valorizar o sabor, isso é uma coisa que eu vejo muito cada vez maior e que eu gosto muito de acompanhar. Eu quero também evidenciar o meu agradecimento a esse cara incrível que trouxe realmente a jornada do vinho para o Brasil, criou a Expand, o Piva, porque Otávio Piva de Albuquerque, porque ele me deu muita oportunidade de promover eventos, jantares, e sempre evidenciou o quanto que a gente precisava trabalhar da importância do vinho na mesa do brasileiro. E essas questões das harmonizações, desde lá, então, me abriu as portas para conhecer chefes de cozinhas, porque a gente vendia esses vinhos para os chefes, né? A gente se conhece, a gente está ali no mundo. O Marcel Milva, por exemplo, é uma pessoa que já tive a oportunidade de estar com ele em inúmeros eventos. Quando eu saí da Expand, inclusive, eu fui para uma importadora nova, chamava Vinho Sul, na época, e aí a gente fazia os lançamentos dos vinhos, e ele sempre estava comigo, que era um desafio, né, de trazer vinhos novos para o Brasil, fazer lançamento, entender tudo que estava acontecendo. E hoje a gente percebe como que o consumidor está mais aberto a essas combinações, a essas harmonizações, até harmonizações ousadas. E eu quero trazer aqui também um outro amigo que a gente perdeu o ano passado, Ricardo Castilho, que para mim foi um ícone do vinho e da gastronomia. Eu quero saber como é que foi a tua experiência em trabalhar com ele, qual foi o legado que ele deixou para você e para o setor, e hoje sendo acompanhado aí pela Lazarete, pelo George Schneider, representante do movimento Slow Food do Brasil, para as pessoas entenderem um pouquinho toda essa jornada de tudo isso. E você que estava lá como um ajudante, de repente você assume todo o trabalho. Conta para gente. Então, primeiro, o Castilho é um super querido e tem pessoas que não podiam morrer tão cedo, né? Ele é um deles. Então, Castilho foi muito interessante. Assim, ele foi uma pessoa que acreditou em mim. Eu fico até emocionada, assim, porque quando ele lançou a Prazeres, ele estava na Gula, eu tinha saído do Valor, eu fazia alguns freelas para eles. E quando ele decidiu fazer a Prazeres, ele me chamou para fazer. E eu acabei, nos primeiros 5 anos da revista, eu fui o braço direito dele. Eu só saí da Prazeres porque eu tive um convite, daqueles convites recusáveis para fazer a Menu, que era exatamente uma revista que era para concorrer com a Prazeres da Mesa, e concorreu. E essa, sim, era uma oportunidade para mim, profissional, muito importante, e eu aceitei, mas eu achava que eu ia me aposentar na Prazeres da Mesa, para você ter uma ideia, assim, a redação, inclusive, era perto da casa dos meus pais, eu conseguia aquele esquema de almoçar com meus pais eram vivos, tanto meu pai como minha mãe, então, almoçar com eles, era tudo muito gostoso, e o Castilho, ele foi um dos precursores, começou a escrever de vinho antes de mim, ele tem um papel importante, a Playboy, que acho que nem existe mais como revista, mas tinha uma parte de degustação, e a primeira coisa do Castilho, a primeira lição do Castilho me ensinou, talvez, do vinho, é, tipo, a importância da isenção. Então, assim, a gente, sabe, se prova cega, sim, e confia no que você está provando, você tem que ter um distanciamento. Acho que essa foi a primeira lição ali, que eu nem tinha parado para pensar, e como é importante para o vinho. E ele me cutucava sempre para escrever mais de gastronomia, e eu queria, porque por mim, eu de cara eu saquei que meu mundo era o vinho. Então eu estava sempre puxando para o lado do vinho, ele me punha fazer umas matérias de gastronomia, e eu acabei fazendo, claro que eu gosto, porque, na verdade, eu gosto de ser jornalista, né? Então, o jornalista, você faz matérias de vários assuntos, né? Mas o vinho, para mim, é o que pegava mais, mas, assim, escrevi bastante coisa de gastronomia, graças a ele incentivou muito.
E acho que a gente trabalhava muito bem, assim, era uma coisa gostosa de trabalhar, redação pequena, né? Você abre, eles, por exemplo, ele teve o hábito assim, fechamento, abre um vinho, e desde então, hoje em dia, eu faço isso, assim, eu estou escrevendo um texto, claro, daqui a pouco eu abro um vinho para provar, para que tenha a ver, né? Porque é meio isso, né? Quando você escreve de economia, imagina, você vai abrir um vinho, qualquer outro, mas ali não, tinha a ver com o ambiente, e o Castilho acabou sendo uma pessoa muito querida para todo mundo. Um querido, assim, ele fez muito pela gastronomia brasileira, fez muito pelo vinho, e é isso. É um brinde para ele, porque ele é uma pessoa muito querida Brinde, por Castilho, todo onde quer que mundo. você esteja. E a toda a equipe também do Prazeres da Mesa. E quero, inclusive, as próximas 2 perguntas correlacionar também ao trabalho deles. Primeiro, quero saber... Porque o que acontece? No Brasil inteiro, e aí como está tendo muito crescimento regional, as pessoas buscam fazer festivais de gastronomias regionais, buscar valorizar o produtor local, criar aquela cultura e tal. Vamos falar para esse pessoal do Brasil todo que está nos assistindo, qual é o impacto da Semana na Semana Mesa São Paulo na cena gastronômica brasileira? Porque é muito bacana esse evento, mas talvez ainda tem muita gente que não conheça. E uma ideia realmente de como isso acontece hoje, mas principalmente na mudança da concepção de um festival de gastronomia. Então, eu acho que tem alguns pontos aí. O Mesa, eu acho que ele trouxe um papel importante, que foi, você tem o festival, que você tem como das pessoas assistirem, os chefes preparando, ter um contato mais próximo com o chefe. Mas eu acho uma das coisas interessantes que a Prazeres fez é que ela trouxe um conteúdo teórico, vamos dizer assim, que ela fez uma série de seminários em que você discutia a gastronomia. Isso é uma contribuição que eu acho muito rica, né? Para você estar pensando no seu ingrediente, estar atento a tendências. Mas eu lembro bem, teve um ano, foi até o ano que eu quase não aceitei o convite da Menu, porque ia ter um evento grande que eles trouxeram, sei lá, 11, 15 chefes espanhóis que estavam brilhando no mundo. Então, assim, tem uma questão de discutir o sabor, tem toda essa questão do Jorge que você falou, do slow food, que também é um conceito super importante que eles levantam, mas e a questão de você sair do eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia, a Prazeres tem eventos no Brasil inteiro. Agora, eu acho que é importante colocar assim, a Prazeres é importante, mas não é o único veículo, tem vários veículos que também têm essa preocupação de estar promovendo festivais, que a Prazeres tem no seu DNA, o vamos cobrir os festivais, eles no começo tinham uma parceria grande com o pessoal da Associação da Boa Lembrança, não sei ainda se tem ou não, que eu já saí da Prazeres faz um bom tempo, mas assim, tem essa questão de apostar, eu gosto muito quando a gente não fica nesse. Tudo bem, São Paulo é um mercado importante, importantíssimo, é onde está a maioria do dinheiro, mas nem todo consumidor está aqui. E você ir para outros estados e mostrar, sabe, levantar chefes, principalmente chefes locais. Você pode trazer o chefe de São Paulo, mas você mostra aquela coisa de mostrar quem é o chefe local que está fazendo um trabalho, seja no Pará, seja em Fortaleza, seja no Rio Grande do Sul, e valorizar isso e dar essa ciência do consumidor saber que tem, que pode provar, que não é porque o chefe não é de São Paulo que ele não é bom, ele é bom, ele tem, né? Você tem, por exemplo, tem uma outra pessoa que faz um trabalho super importante, que é a Rosa Moraes, de mostrar a gastronomia, de levar a gastronomia brasileira para frente. Eu acho isso tudo muito importante, assim, espalhar, saber que o Brasil, como você falou, né, ali no bloco passado, somos quase um continente, né? Não é um país, é um continente com diversidades, com ingredientes, com profissionais diferentes, e divulgar tudo isso em festivais, eu acho que é um belo caminho. É legal a gente colocar isso em evidência, porque às vezes é uma estrada que os empresários querem percorrer, mas a gente precisa jogar um pouquinho de luz por causa de muitas coisas que já aconteceram e continuam acontecendo. O George Schneider, por exemplo, nesse movimento junto com o Slow Food, eu tive o privilégio de, até um dia a gente se encontrou, tirei uma foto, eu, ele e o Alex Atala. Foi uma discussão que a gente estava falando sobre esse movimento do Slow Food aqui no Brasil. E como existe um diálogo, né, de uma preocupação dessa alimentação com o vinho.
E eu quero trazer a segunda pergunta que eu falei relacionada sobre isso, é sobre como comunicar mesmo, porque o trabalho era muito escrito, né? Era revistas impressas, jornais impressos, e hoje vai muito para a tecnologia. Então, eu até vi esse dia para trás um post do Didu Russo, ele estava bravo, né? Porque está aparecendo muitos, entre aspas, jornalistas aí no mundo do vinho, falando coisas absurdas e que não tem uma história, uma tradição para entender o que vem acontecendo ao longo dos anos. Principalmente, vamos pensar agora que o novo público, a geração Z, são os novos adultos, né? Porque a gente está falando de uma bebida alcoólica, sempre manter o corpo hidratado, se for beber álcool, não dirigir, vamos sempre se hidratar, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque o vinho, menos é mais. A gente fala de qualidade, não de quantidade. E existem todas as tendências de consumo de vinho em restaurantes para os próximos anos. Como é que a gente vai conversar com esse público? O que eles estão pedindo e tal. Então, para a gente trazer realmente para essa pesquisa, vamos falar assim, que esses novos investidores estão fazendo. Como que a gente conversa com os restaurantes e vinhos para os próximos anos e, principalmente, traz aí na sua memória um prato brasileiro, típico brasileiro, e também pode ser um vinho brasileiro ou não, fica à sua vontade, que possa representar essa nossa identidade, para falar assim, ó, olha como é que é desafiador harmonizar prato e vinho, mas que vale a pena quando você vive essa experiência. Putz, vieram vários pratos. Você sabe que a minha origem é baiana. Meu pai é paulista, filho único, minha mãe é baiana, teve 10 irmãos. Então eu tenho muito mais família em Salvador do que aqui em São Paulo. E sempre que eu penso, quando você pensa em prato, para mim eu vou em comida baiana, eu vou muito em muqueca, vou muito em bobó, que eu adoro. Mas hoje em dia, pensando num país continental como é a gente, né? Tudo bem, eu vou falar de comida baiana que não representa, por exemplo, quem está aqui no sul. Mas um prato em geral, quando a gente pensa em muqueca, pensa em frutos do mar, coisa assim, eu gosto muito de harmonizar com vinhos com mais textura e menos aromas. As comidas baianas já são muito aromáticas. E gosto muito de duas uvas, que a Chardonnay, principalmente quando a gente tem uma Chardonnay não tão extraída, não tão amadeirada, ou uma uva que chama encruzado, que é uma uva portuguesa que não tem aqui no Brasil, é uma uva do Dão. Você falou do Carlos Lucas, o Carlos Lucas tem ótimos encruzados, que eu acho que é um casamento bem interessante. Mas eu gosto também, vamos falar de comida brasileira, teve uma pergunta que você fez que eu quase falei. Tem uma chefe que é aqui de São Paulo que eu gosto bastante, que é a Mara Salles. Ela tem um restaurante chamado Tordesilhas, que até está comemorando o aniversário agora de 30, 20, não sei quantos anos, muitos anos. E a Mara faz uma culinária uma gastronomia mais de sertão, né? Não é mais aqui do Sudeste. E eu acho que ali, quando a gente pensa nos vinhos do Sul, eles combinam bastante, assim, principalmente quando a gente pensa um Merlot, até um Taná não tão extraído, que ele vai muito bem com a comida da Mara e pegando vinho brasileiro com comida brasileira. Mas o legal da diversidade brasileira é que, assim, você tem muita receita, o que permite harmonizar cada uma com um tipo de vinho específico. Que delícia entender com a Suzana como o vinho transforma a experiência à mesa. E você aí, minha confreira e confrade, já viveu uma harmonização que mudou a sua refeição? Conta pra gente nos comentários e inspire outras pessoas a explorar ainda mais esse universo, tá bom? E por falar em gastronomia que encanta, a gente precisa falar do Polenta Vino e Cucina. Comandado pelos meus queridos amigos Flávio e Vinícius, é um verdadeiro templo da cozinha italiana aqui em Poços de Caldas. Ambiente acolhedor, pratos autorais e uma carta de vinhos impecável. Fica na Rua Mato Grosso 121, bem no centro de Poços de Caldas. Polenta Vino e Cucina, onde o sabor encontra o afeto. Não sai daí, no próximo bloco, turismo. Como o vinho transforma regiões em destinos de sonhos. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos.
Polenta Vinicutina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Suzana, o enoturismo cresce ano a ano. Você acompanha o cenário brasileiro e internacional em eventos, feiras e visitas às vinícolas mesmo, né? Vamos olhar para o poder transformador do turismo do vinho, tá bom? O que mais te impressiona no enoturismo internacional? Pensa aí uma viagem que você fez, você chegou lá no local e falou assim, caramba, que bacana. Olha, eu acho que não, é pensar que viagem que não foi que bacana, porque, assim, em geral, é sempre muito bacana. Porque nem todo mundo pensa, mas depois, quando para falar assim, não, o vinho é um produto agrícola, né? Então, você está numa vinícola, você está numa paisagem campestre, né? E é muito difícil ter uma paisagem campestre de vinho que não seja bonita. Então, assim, primeiro você já está num lugar privilegiado. E eu já tive experiências muito legais, e eu vejo assim, e tem várias experiências que eu sei que eu ainda vou fazer, que eu quero fazer, de vinícolas que eu não conheço, que eu tenho certeza que vão ser muito legais. E eu vou te contar, por exemplo, eu vou agora em novembro de novo, tem uns 3, 4 anos que todo novembro eu vou para Portugal num evento de vinhos em ânfora, que eu acho muito interessante. Vinho em ânfora, quando eu comecei, até recentemente, eram vinhos muito complicados, assim, porque eram vinhos caseiros, mas vinhos que não tinha qualidade, uma certa coisa, e com o tempo teve toda essa questão de voltar às origens, como elaborar, e tem muito vinho ânfora que interessa, que tem que mostrar na taça, tem que crescer. É um dos nichos do mundo do vinho. E tem um produtor de Portugal que chama Pedro Ribeiro, ele é o sócio da Herdade do Rossim, e ele faz um seminário, uma mega degustação todo novembro com esses vinhos em ânfora. E ele me convida, e eu vou para provar, escrevo, é um tema que ele sabe que eu gosto, e normalmente eu fico na vinícola, né? Ele tem uma casa de hóspede na vinícola, e eu acho muito interessante, assim, porque ele me deixa lá, tem 3, 4 quartos, hoje em dia, assim, deixa a geladeira relativamente abastecida. Aí, por exemplo, eu gosto muito de acordar e andar. Então, em vez de ir para uma academia, eu vou andar pelos vinhedos, né? E quando eu vejo, nossa, eu tô lá longe e tá uma delícia. Aí você chega, tem um vinho para provar. Então, são sempre experiências muito ricas. Recentemente eu fui para a Argentina, e também foi uma proposta assim, só ficar em hotel focado no vinho. Então você tem desde da paisagem, desde estar perto da vinícola, você tem vinícolas com hotel, né, ali dentro, que você pode ficar e pode provar o vinho. Aí você tem os menus, são pensados para o vinho daquele lugar. Então, assim, você vê a possibilidade do enoturismo crescendo muito forte. E aí eu quero fazer um corte e voltar para trás. A gente, por questões de família, a gente vai muito para Ibiúna, que é no interior de São Paulo, muito perto de São Roque. E a gente sempre vai, põe o Waze, e o Waze indica o caminho. E muitas vezes eu passo pela Estrada do Vinho, que é em São Roque, aqui pertinho de São Paulo. E sempre as vinícolas lá estão lotadas de turista. E eu fico falando, gente, como é que eles conseguem? Hoje em dia tem mais lógica, eles conseguem, mas era uma época assim, 5, 6, antes da pandemia, você fala, nossa, as pessoas vêm aqui, e você mostra que quem acaba indo para uma vinícola, ele fica e volta, e eu acho isso muito rico. E eu vejo, por exemplo, a gente pega, por exemplo, lá no sul, cada viagem que eu vou para o sul do Brasil, eu me surpreendo como o enoturismo está mais bem pensado. Por exemplo, a Miolo tem um espaço que você faz uns piqueniques que são super agradáveis. E o que eu vejo acontecer, assim, quando você vai, que eu acho, inclusive, que é o que vai ser o grande negócio dos que a gente chama assim, dos vinhos de inverno, esses vinhos de poda invertida, aqui no, né, que está bem mais perto do grande mercado consumidor.
Porque assim, você passar um dia na vinícola é tão legal, é tão prazeroso, desde essa questão da paisagem, desde a questão se tem alguma coisa de harmonização que funciona, você acaba tendo, aí tem atividades às vezes de poda, de. Outro dia eu estava colhendo uva à noite, num evento que era poda ao luar. Assim, o céu é o limite nas possibilidades de atividades ligadas ao vinho. E o que acontece, o consumidor, né? Tipo assim, eu sou uma formadora de opinião, eu estou cada dia visitando um produtor. Mas o consumidor, ele vai visitar um produtor, dois produtores, e aí ele vai provar, visitou, vai se encantar com aquele vinho, e ele vira um consumidor cativo forever dessa marca. Então, para as vinícolas, é uma ferramenta de marketing muito importante, porque você cativa o seu consumidor. Entendeu? Ele provou vinho, ele sempre vai poder contar, não, porque eu estava ali no vinhedo, porque eu conheci o enólogo que faz esse vinho, porque eu tive essa experiência de pisar uva, tem 1 milhão de experiências possíveis. A gente vê que como o enoturismo está crescendo aqui no Brasil, se a gente for até pelo exemplo oposto, que é uma tragédia. O Rio Grande do Sul teve aquela enchente, fechou o aeroporto ficou fechado, sei lá, 8, 9, 10 meses, não lembro. O fato é assim, o turista não conseguia chegar nas vinícolas, e como as vinícolas perderam recursos por não ter essa receita do enoturismo. Então, assim, primeiro eu acho assim, mais do que urgente, é uma coisa que mexe comigo, assim, como é que o Rio Grande do Sul depende de um aeroporto só, que é o aeroporto de Porto Alegre, como é que toda essa tragédia toda não fez, sei lá, fazer com que o aeroporto de Caxias ficasse melhor, ou, sei lá, investisse, assim, eu não sou de infraestrutura, mas do Sul depender de um aeroporto. Mas feito esse parênteses, assim, é como o turista é importante para as vinícolas. Isso tende a ser cada vez mais, porque você falou, lá fora a gente vê, assim, vira e mexe, eu recebo um amigo que fala, Su, eu estou indo fazer uma viagem, sei lá, para a Espanha, que vinícola você me recomenda? Aí, às vezes eu recomendo umas vinícolas que eles falam, nossa, mas tem lista de espera, porque efetivamente assim, tem muita gente no mundo todo que quer ter essa experiência de passar um dia numa vinícola, de dormir numa hospedagem de uma vinícola, porque é um programa muito legal. Uma informação nova. Talvez a gente vai se encontrar lá em Portugal. Eu vou estar do dia 15 ao dia 25 lá em Portugal. Vou estar rodando lá. Eu vou lá no Carlos Lucas, no Dão, mas eu vou fazer Douro também, vou fazer várias regiões lá. Por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque olha quanta coisa você falou de aprendizados que a gente pode aplicar aqui no Brasil, porque tem muita gente querendo aproveitar essa onda, esse movimento e aplicar. E a gente sabe que o enoturismo é uma bola da vez, mas que já é uma realidade na França, na Itália, Portugal. São cidades, né, lá na Europa de 5 mil habitantes, 10 mil, 20 mil habitantes, que já sabem receber há séculos, né, já fazem disso uma coisa no dia a dia. Você falou também sobre o que falta para o enoturismo brasileiro se consolidar, por exemplo, como um destino, a exemplo lá do Rio Grande do Sul, né, depender do aeroporto de Porto Alegre, sendo que de Porto Alegre até lá no alto, estamos falando de 150, 180 quilômetros, se não me engano, de estrada, que é uma estrada muito boa, uma serra, e isso não impede que as pessoas vão para toda a região lá do Vale dos Vinhedos, né, para poder fazer os passeios, né. Também você teve uma experiência recente agora em Espírito Santo Pinhal, que você passeou ali algumas vinícolas, você mostra a facilidade que é para o maior mercado de consumo de vinhos do Brasil, que é o estado de São Paulo, se conectar em 1h30, mais ou menos, numa região, e está ali e vai fazer toda esse passeio, né? E como que a Mantiqueira também está se firmando, não apenas aqui, mas principalmente na região de Campos do Jordão, como um polo do enoturismo. Vamos trazer isso aí para o jornalismo? Como é, então, que as empresas, né, do jornalismo brasileiro pode ajudar essas vinícolas para atrair os visitantes, não apenas do Brasil, mas do mundo para essas regiões? E é um convite mesmo que eu falo, porque, às vezes, o trabalho ele é tão bacana que eles fazem, mas ele sabe fazer lá o queijo artesanal, é o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer uma boa comida, tem um bom serviço, mas às vezes ele não sabe comunicar. Eu me lembro de ter ido para a Ciudad Real, lá na Espanha, 150 quilômetros ao sul de Madrid, mais ou menos, uma cidade de 30, 40 mil, e ter a FENAVIN, uma maior feira de vinho da Espanha, com
centenas de expositores. Eu brinco para todo mundo aqui que eu tomei... Brinco não, eu falo a verdade, mas o pessoal não acredita. Que eu degustei 450 vinhos em 3 dias. Por dia, foram 15 painéis de 10 vinhos. Tudo horário marcado, né? Os baldinhos, o pessoal fala assim, eu cuspi o vinho, né? Eu ia ter um coma alcoólico. O pessoal não sabe o que é. E aí eu falei, gente, vocês não têm ideia, Provine, na Alemanha, a quantidade de feiras de vinhos. Em Bento Gonçalves está tendo uma feira que vem gente do mundo inteiro para expor, e Bento é uma cidade pequenininha, que desce lá no aeroporto da capital, né? E sobe depois a serra para expor, as pessoas visitarem, e vem gente do mundo inteiro. Então, como que a equipe, né, o jornalismo brasileiro pode ajudar a atrair visitantes do Brasil e do mundo para essas regiões vinícolas? Então, aí eu queria ponderar o seguinte: a função do jornalismo é informar. Então, a gente informa, a gente participa das experiências, a gente vai atrás de notícia e a gente informa, mas que é a nossa função. Eu não trabalho com marketing, eu trabalho com informação. Então, assim, e eu acho assim, é que hoje em dia a imprensa está numa crise econômica muito grande, mas assim, você tem todos os veículos, eles acabam tendo espaço para reportagens de turismo, e eles fazem, eles acompanham e eles cobrem isso, mas só a imprensa, não, só a gente fazer essas matérias não é suficiente. Você tem, as vinícolas têm que ter uma preocupação com redes sociais, elas têm que ter uma preocupação, não adianta ela ficar dependendo do jornalista, que cada vez assim, tem menos veículos, por exemplo, a Menuca, que a gente comentou aqui, não existe mais, é uma revista que, se ela tinha 60, 70 mil assinantes, não existe mais. Então, assim, você tem menos canais para divulgar. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, a Gazeta Mercantil, que era um super jornal, não existe mais. O Jornal do Brasil não existe mais. Então, assim, você tem menos veículos para informar. Eu acho assim, os jornalistas ativos, eles estão aí e eles fazem o trabalho dele. Mas só esse trabalho não é suficiente. O que ajuda a gente é ter informação e ter informação de qualidade. E aí tem desde assim, tipo, eu sou uma pessoa do meu perfil meio irrequieta, então estou sempre falando com as pessoas, estou indo atrás, mas assim, tem que ter uma assessoria de imprensa que divulgue essas informações, porque às vezes o jornalista está fazendo uma matéria, por exemplo, fazendo matéria de turismo e um tema, sei lá, da Serra da Mantiqueira encaixa nesse tema, nessa coisa aí, você acaba sabendo e acaba indo atrás. Então, assim, tem que ter um fluxo de informação maior do que existe hoje. E aí, assim, as vinícolas não sabem fazer, tem que descobrir como faz, né? Tipo, hoje em dia a gente tem muita coisa de rede social, de informação online, que a gente percebe que muita gente não trabalha direito. Eu mesmo sou muito crítica, eu acho que eu não trabalho direito as minhas redes sociais, acabo tendo acesso a muito mais informação do que eu divulgo, porque até muitas vezes, até por falta de tempo, mas acho que as vinícolas têm que ter essa preocupação de divulgar mais, de estar indo atrás de informação. E tem muita gente que tem medo de jornalista, né? A gente começa a fazer pergunta e as pessoas se afastam. E a gente está fazendo pergunta para poder dar informação, para poder. Quando eu estou te perguntando quanto custa uma visita guiada, eu não estou dizendo se é caro ou barato, é porque eu vou dar o serviço e o consumidor, a pessoa que vai querer comprar o serviço, que vai saber se é caro ou barato para o bolso dela. Mas eu já tive gente que falou: não vou te dizer quanto custa, porque você vai pôr no jornal. Eu falei: bom, mas se eu não pôr no jornal, como é que o consumidor vai saber? Então, eu acho que tem várias questões de comunicação aí que tem que ser mais bem trabalhadas. Eu acredito que há muito espaço ainda para festivais, feiras regionais, né, e todos esses grandes eventos relacionados ao vinho e à gastronomia no calendário nacional, não apenas onde já acontece, mas em novos lugares também. Para quem quer convidar a Suzana para estar lá presente, né? Assim como você esteve lá no evento ali em Espírito Santo Pinhal, e poder abordar um pouco, né, essa troca, esse intercâmbio com uma jornalista tão importante que eu não tenho dúvidas que já fez transformações grandiosíssimas no mundo do vinho e da gastronomia. Que contato que faz? Fala um pouquinho do seu trabalho.
Você sabe que é interessante que você está me perguntando, porque pensando como é que eu vou responder isso. Muitas vezes eu falo assim, como é que eu encontro um espaço para mim na minha agenda, né? Porque efetivamente esse mundo cresceu muito. Antes eu tinha orgulho de falar, eu respondo todo mundo que entra em contato comigo. Hoje em dia, muitas vezes, eu não respondi porque não deu tempo. Porque ainda bem tem uma curiosidade pelo vinho muito grande. E aí nem sempre a gente dá conta de responder. Agora, o melhor jeito de me achar é pelo Instagram, que é o arroba Suzana Barelli, como é, Suzana Suzana, Barelli com 2 L's, Barelli. Eu estou sempre atenta ao Instagram, então eu recebo muita demanda por lá e eu respondo por lá. Esse é o melhor jeito de me achar. É, mas eu, assim, tem aquela coisa, né? A gente, essa coisa de, né? Você trabalha, tem 2 filhos, que demanda bastante tempo, tem essas logísticas todas que tá na vida de qualquer um. Agora, eu tenho isso desse interesse, que eu acho um interesse genuíno mesmo. E quando eu não aceito é porque realmente né, primeiro agora assim, segundo semestre a agenda vira um caos, tem uma série de eventos e aí tem, né, tem até porque assim, essa questão de vinho, e tem uma coisa que você comentou, eu vou voltar atrás assim, eu tenho um amigo, até o Gerosa do Guia, que ele fala assim, nós que cuspimos vinhos, que é isso, assim, a gente trabalha com vinho, é uma delícia trabalhar com vinho, mas o vinho, assim, se eu for beber tudo que eu consumo, aquela coisa, terceiro vinho eu já não estou prestando atenção, já não consigo prestar atenção. Então, assim, é uma atividade que demora um tempo para você fazer. Você prova, você vai degustar, aí você cospe o vinho, vai pegar um outro vinho. Então, muitas vezes, assim, a gente quer fazer muita coisa durante o dia e não dá tempo, porque degustar também pega um bom tempo, assim. Degustar prestando atenção, né? Para poder escrever. Tem muitos donos de restaurantes, donas de restaurantes, que fazem trabalhos fantásticos. E muitas vezes eles têm esse medo de chamar um jornalista, convidar para vir provar, né, para mostrar esse trabalho. E são joias raras mesmo, que podem ainda ser descobertos e se tornar os maiores e melhores chefes do Brasil e do mundo. E a gente sabe de muitas histórias recentes assim, né? Só para a gente terminar esse bloco agora, evidenciando Suzana Barelli nessas jornadas do vinho e da gastronomia. Qual viagem enoturística mais marcou a sua carreira e por quê? Teve tanta viagem legal que eu já fiz. Já teve uns perrengues também. Eu tô aqui falando do lado bom, mas já teve vezes eu querer enforcar. Tinha uma época que a gente ia para o Chile tinha assim 5 vinícolas no roteiro, Portugal também. E cada um a 100 quilômetros de distância uma da outra. Nossa, já peguei muito mico também. Mas eu acho que a viagem que mais me marcou, na verdade, foi a minha primeira viagem, que foi a viagem que eu falei, eu quero ficar nesse mundo. Pode parecer um pouco pomposo, mas foi uma viagem para a região de Champagne, foi um convite do grupo LVMH, e eu estava dando os primeiros passos no mundo do vinho, eu trabalhava na Carta Capital, eu tive uns pedaços, né, estava na economia, fui um pouco para o vinho, voltei para a economia, eu trabalhava na Carta, com o Mino Carta, que foi uma delícia trabalhar lá, e o Mino sabia que eu estava me interessando por vinho e chegou esse convite para visitar as vinícolas da Dom Perignon, Chandon, Moët Chandon, Veuve Clicquot. E eu fui, era um grupo pequeno, eu não sabia, nossa, não sabia quase nada, mal sabia quais eram as uvas de champanhe. E eu achei aquilo tão interessante, desde andar no vinhedo, era um frio, e você entender, e aquele vinhedo com solo mais de giz, e você entendendo porque que o espumante tinha aquela característica, né? O champanhe é um vinho espumante. Aí você viver toda a história do descobrimento, como é que você começa a valorizar uma borbulha que antes você desvalorizava, né? Então, foi a viagem que me falou, eu quero ficar nesse mundo. Eu acho que por isso, acho que ela, né, me fez. E teve agora, acabou de passar na minha cabeça uma lembrança de uma viagem que eu fiz o ano passado,
acho que ano retrasado, que foi tem um cara muito importante para o vinho chileno, que é o Eduardo Shedrock, e ele é o cara que pôs os vinhos dele comparando com os grandes vinhos de Bordeaux, os grandes vinhos italianos, e mostrou a qualidade do vinho chileno. E ele fez uma viagem, foi em janeiro, não foi desse ano, foi do ano passado, que ele convidou um grupo de profissionais, e eram a grande maioria Master of Wine, que é um título importante no mundo do vinho, para conhecer os projetos premiums dele. E aí a gente não só conheceu, como ficava 2 dias numa casa dele, que ele tem no sul do Chile, e era uma troca de conhecimento. Primeiro, tinha uma parte assim, tipo, a gente teve uma vez que ele pegou a lancha dele, a gente parou no meio de um lago com 2 vulcões ali, linda a paisagem, e aí ele abriu um espumante X que ele estava fazendo, e queria a nossa opinião, e aí você começa a discutir o vinho, então tem uma troca de experiência, mas por outro lado tem um cenário assim que você fala, nossa, quando eu vou ter oportunidade de estar aqui novamente? É um cenário lindo, um vulcão ali, o lago ali, sabe? Então, assim, são viagens que ficam na lembrança para sempre, e eu agradeço muito, porque são oportunidades que eu sei que a minha profissão me colocou, né? Me colocou porque eu acho que eu faço um trabalho consistente no vinho e as pessoas. Isso acaba abrindo caminhos para viagens, mas se eu parar aqui para lembrar, vão ter várias outras, mas eu acho que a mais essa primeira que. Porque foi a primeira que me falou. Su, você vai ficar nesse mundo. Tá vendo, confreiras e confrades? É inspirador ver, pela lente da Suzana, como o enoturismo movimenta histórias, paisagens e pessoas. Eu tive o privilégio de trabalhar, vender senha, Chadwick. Esse cara realmente é incrível, Chadwick. E você aí, já visitou uma vinícola? Se sim, qual vinícola você visitou? É aquela, eu quero que você conte a história que é aquela vinícola que te marcou para sempre. Compartilhe aqui com a gente. Vamos mostrar a força do enoturismo para todo mundo, tá bom? E por falar em experiências que unem sabor e acolhimento, a Santa Pizza é a pedida certa. Massas artesanais, ingredientes frescos e o delivery mais amado de Poços de Caldas. Santa Pizza, amor em fatias. Peça agora mesmo. No próximo bloco, Economia da Cidade. Vinho como motor de desenvolvimento. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Suzana, você escreve sobre vinho com um olhar de negócios, inovação e economia. Em lugares como Poços de Caldas, a cidade aqui onde eu moro hoje, e também aqui na cidade nossa vizinha, Espírito Santo do Pinhal, o vinho ele começa a ser visto como um vetor de desenvolvimento. Isso acontece no Brasil inteiro, não só aqui. Tem vinhos em Brasília, por exemplo, que está utilizando o trabalho da poda inversa, por exemplo, e os caras estão investindo, querem crescer, querem aprender mais sobre esse mundo, né? Vamos esse cruzamento entre a taça e o PIB local. Como é que foi para você encarar esse desafio de tratar o vinho com um viés econômico, né? Vamos falar de negócios agora. E o vinho ele pode ser, de fato, um vetor de desenvolvimento para uma cidade... vamos falar uma cidade turística como Poços de Caldas? Sim, super pode. Se é que pode, talvez o vinho já seja um vetor de desenvolvimento para Poços de Caldas, que eu lembro de Poços de Caldas, preciso até voltar aí, porque eu lembro de Poços de Caldas como um lugar que eu ia fazer turismo com a minha avó. E, de repente, eu posso ir pelos vinhos. Eu acho que a indústria do vinho, para mim, por exemplo, unir a economia foi muito natural, assim, não é uma coisa pensada, mas assim, eu vim do mundo de economia, meu pai é economista, tenho um irmão economista, eu respiro economia, então para mim é meio natural ver as coisas por um viés econômico, então eu estou sempre ligada a isso, e quando você está ligada, as coisas acabam, né, se relaciona, você tem um conhecimento, então para mim não tem segredo, né, e então como eu estou ligada também, eu fiz várias matérias importantes por estar prestando atenção, por estar vendo, essa vinícola ou essa importadora está com problema, essa importadora está querendo comprar. Então você acaba ficando ligado a esse movimento e a notícia acaba surgindo meio
quase que naturalmente, não é tão naturalmente que tem um trabalho nosso, mas tem esse fato de estar antenada para esses fatos. Então, e eu estou sempre querendo entender o tamanho de mercado, quanto é que isso vai repercutir. Então, esses dados econômicos eu estou sempre indo atrás. E o vinho, é difícil ter dados sobre o vinho, ainda é uma atividade muito pequena, né? Nem todo mundo, não tem uma Nielsen falando de vinhos, por exemplo, mas está crescendo e tem pessoas já com vários focos, e aí você vai atrás e vai entrevistando um, entrevistando outro, quando você vê, você tem onde ir atrás da informação, então isso é uma coisa muito natural. A indústria do vinho, eu acho que quando a gente estava falando de oportunidade lá atrás, eu podia ter trazido esse dado, que assim, é uma indústria que emprega muito, porque ok, talvez na vinícola você até não empregue tantas pessoas, você vai ter o funcionário que vai cuidar né, da parte agrícola, você vai ter o pessoal da vinícola, só que todo o canal do vinho é um canal grande, porque você tem desde a pessoa que vai vender o vinho, a pessoa do restaurante que vai servir, a pessoa da loja que vai sugerir o vinho, que vai fazer degustação, e eu acho que o vinho ele tem que valorizar isso. Eu acho que se tivesse estatísticas mais claras de quantos funcionários, quantos empregos o vinho gera, o vinho teria um canal, uma aceitação social muito maior. Aceitação, assim, no sentido de políticas econômicas de governos, principalmente prefeitos e governadores, né? São Paulo está fazendo isso bastante agora, né? Acho que São Paulo fez um cálculo aí de quanto que o vinho movimenta, e movimenta também como emprego, como gerar estabelecimento. Então você tem um restaurante, você tem o imposto que o restaurante vai pagar. O vinho é uma mola propulsora. E nessas cidades, a gente, né? Eu falei, Espírito Santo do Pinhal, super me surpreendeu. Poços de Caldas eu não conheço. Mas a gente está vendo, assim, tem notícia, fulano está investindo numa pousada, ciclano está numa outra vinícola, outro está fazendo um restaurante. Então, assim, tem um movimento econômico aí, e é um movimento que emprega muita gente. Então, isso para qualquer município é uma coisa importante, e que o vinho, ele faz isso, né? Você gera como é que eu vou dizer isso, assim? Você gera um conjunto de muitos empregos. Eu acho que esse é um caminho para movimentar a economia. É muito importante a gente reforçar também a questão das confrarias, de como o papel da educação do consumidor ele impacta na economia do setor, né? E o quanto que as cidades do interior, e eu falo do interior porque eu estou no interior, mas a gente tem que falar do interior do Brasil inteiro, desse continente nosso. Eles podem aprender com polos maiores, como São Paulo, Rio, BH, as capitais que fazem trabalhos incríveis. Então, para a gente fechar esse bloco, qual que é a próxima fronteira do mercado de vinhos no Brasil nesse movimento que a gente está tendo atual? Eu não sei dizer, mas eu acho que essa questão, essa poda invertida ainda, eu acho que ela cresce mais, eu acho que acho que São Paulo vai ser um polo muito importante de vinho. A gente tem, né, já espalhado, se a gente falou aqui, né, São Paulo, Minas, outras regiões de Minas, a gente vai ter, acho que vai para São Paulo, vai uma coisa mais para o interior, nessa questão de altitude, Paraná. Eu ficaria ligada nessa região aqui, como para prestar mais atenção, essa região expandida, né? Se a gente pensar, por exemplo, tem uma DO de vinhos de inverno, que é aí em Minas, e a primeira DO que não é o terreno todo junto, né? São terrenos espalhados, zonas espalhadas. Eu acho que é uma tendência de ir encontrando locais em geral de altitude, né? Não é uma planície, tem que ser para ter essa amplitude térmica importante, mas eu acho que a nova fronteira de produção é por aí, e fazer o brasileiro consumir mais vinho, mas eu acho que isso é uma coisa que está vindo naturalmente. E aí você falou uma coisa que eu falei pouco, mas só terminando assim, o educar também é um jeito, né? Você tem mais escolas de vinho, você tem mais profissionais falando de vinho, você tem mais sommeliers, isso gera um universo de emprego também muito grande. Eu já vou fazer um novo convite para você voltar, porque eu quero pelo menos mais umas 10 horas aqui, que dá para a gente navegar tranquilamente. E confrades e confrades, a Suzana agora nos mostrou como que o vinho, a gastronomia e o turismo eles se conectam diretamente com a economia local. É importantíssimo a gente olhar para isso. Porque se o vinho fortalece a gastronomia fortalece o turismo fortalece a economia, qual é o próximo passo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e vem com a gente nessa transformação. E para falar de proteção e futuro, o nosso novo patrocinador, a Revive Seguros, é a parceira ideal. Com o especialista Igor Cardoso, você encontra soluções nos 3 pilares: vida, saúde e previdência.
Revive Seguros, proteção, saúde e futuro em um só lugar. Na sequência, a gente volta com as considerações finais. Não sai daí, hein? Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Suzana, foi uma alegria enorme receber você aqui no podcast Experiência. A sua trajetória, ela inspira uma visão crítica, ela abre novos horizontes. Deixa uma mensagem para quem nos ouviu, algo que represente a sua relação com o vinho e esse universo fascinante de Baco. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, você já falou aí atrás, eu juro que eu volto, né? De repente a gente faz ao vivo, que é mais divertido, eu acho. E eu acho assim, o vinho para mim foi um hobby que virou profissão, uma profissão que se manteve como hobby. E eu agradeço muito por ter encontrado, né? Para mim é uma segunda profissão, né? Não é mais repórter de economia. Para a minha vida eu agradeço muito ter encontrado esse caminho, ainda tem muita coisa para fazer. E é aquela coisa eu acho que você ir atrás do que você acredita e trabalhar com o que você gosta, eu acho que né, faz a vida mais feliz. Então eu acho que é mais assim, se você gosta de vinho, confia no vinho. O vinho não precisa assustar, como assusta muita gente, né? Eu até achei que o Fábio ia me perguntar desse vinho, passou, eu abri um espumante brasileiro, né? E, sabe, pensar o vinho como um companheiro, uma coisa tranquila, né? E ir atrás do que você acredita. Acho que essa é a minha consideração final. Que honra receber a Suzana Barelli, um ícone do jornalismo do vinho no Brasil. Suzana, aquele brinde. Muito obrigado pela generosidade e por compartilhar seu conhecimento. Saúde, tintim. E a você aí que nos acompanhou até agora, inscreva-se no YouTube, siga o podcast Experiências, no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E acompanhe o nosso trabalho no Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok com @confraria Experiências. Porque o vinho fortalece a gastronomia, que fortalece o turismo e a economia da cidade. Mas lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!